Correção, semana 4, PET 1, primeiro médio. Tá curioso? Vem comigo. E aí, como vocês estão? Todos bem? Espero que sim, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 1 do primeiro médio. Vamos começar? Questão 1. A soma dos valores obtidos de x e y são letra A, 20, letra B, 21, letra C, 22 e letra D, 23. Bom, gente, a questão 1, ela tem um triângulo, né? São dois triângulos, na verdade, e esses triângulos são semelhantes. Bom, nós temos aí a correspondência dos ângulos, o ângulo, na verdade, o vértice A, né, correspondente ao vértice A', o vértice C correspondente ao vértice C' e o vértice D correspondente ao vértice D'. Tem uma coisa escrita errada aí, nós não falamos ângulos semelhantes não, tá, gente? Vocês são vértices correspondentes, nós temos ângulos congruentes, que são quando eles têm as medidas iguais, e semelhantes aí são os triângulos, tá bom? Bom, pausem aí, tentem fazer e depois acompanhem comigo. E aí, fizeram? Gente, muito legal de fazer esse tipo de exercício, né? Esse aqui tá bem na cara o que a gente vai fazer. Bom, eu quero achar a soma x mais y, então eu preciso de saber qual é o valor do x e também qual é o valor do y. Vou mostrar o jeito que eu gosto de trabalhar. Esse lado A', D', ele é correspondente ao lado AD. Então, eu vou colocar x sobre 12. Vou pegar aqui o A', C' e o AC, porque eu tenho o valor dos dois. E vou colocar 7 sobre 14. Eu consigo até aqui achar a razão de semelhança, mas geralmente eu não coloco ela separado. Vou dividir isso aqui por 7. Então, eu vou ficar com x sobre 12... igual a 1 sobre 2. Essa é a razão de semelhança. Daqui pra frente eu já matei o exercício. Porque se a razão de semelhança é meio, eu já sei que o y vai ser o dobro de 8, que é 16. E eu sei que o x vai ser a metade de 12. Mas eu vou fazer com vocês. Então, ó. 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Para fazer o y, eu posso seguir o mesmo esquema, se eu não tiver percebido isso ainda. Então, o que eu posso fazer? 8 sobre y. Troquei, né? Falei 8 sobre y, coloquei y sobre 8, mas não importa. 8 sobre y igual a 7 sobre 14. Eu gosto de usar um lado que eu já trabalhei, porque se eu usar o x e eu tiver errado o x, automaticamente numa prova eu vou errar o y. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, eu sempre tento usar a informação que o exercício já me deu. Então, 8 sobre y é igual a 1 meio, porque a gente já simplificou. Multiplicando por 2, y é igual a... multiplicando por 2 não, desculpa. Multiplicando cruzado, y é igual a 16. Então, a razão de semelhança, vocês poderiam ter colocado aqui. Razão de semelhança. (7 sobre 14) que é igual a 1 sobre 2. Então, você já sabe que a razão de semelhança é meio. Gente, tem pessoas que pegam assim, x sobre 7, 12 sobre 14. Vocês vão chegar à mesma resposta que eu cheguei. Então, não tem problema. O importante é que sempre que você for montar uma razão, você monte a outra seguindo o mesmo princípio que você usou na primeira. Então, quando eu falei aqui que eu coloquei y sobre 8, não teria problema se eu pusesse y sobre 8 e 14 sobre 7. Então, é essa a ordem que é importante para mim, é o que eu tenho que tomar cuidado, tá bom? Agora, nós vamos achar a resposta da questão, né? Ele quer saber, o exercício pede a soma de x com y. Então, a gente vai fazer 6 mais 16 igual a 22. Então, essa aqui é a nossa resposta, correto? Bora para a questão 2? Questão 2. A figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura de 1,80 m tem uma sombra de 2 metros. Então, a altura H do prédio vale
Opção A, 30 metros, opção B, 27 metros, opção C, 33 metros e opção D, 25 metros. Então, a gente tem aí o desenho do prédio de altura H com uma sombra de 30 metros e o desenho de uma pessoa de 1,80 m com uma sombra de 2 metros. Pausem, tentem fazer, depois venham comigo. E aí, fizeram? Conseguiram, gente? Semelhança também, né? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Só pra gente... Se é o mesmo instante, eu posso falar que esse triângulo formado pela altura do prédio, pela sombra dele, vai ser igual a esse triângulo aqui. Essa linha aqui é a altura dessa pessoa. Só trouxe pra cá pra gente formar um triângulo, tá bom? Então, se os dois triângulos são semelhantes, eu posso falar que a altura do prédio sobre a altura da pessoa é igual à sombra do prédio sobre a sombra da pessoa. Certo? E aí, eu gosto de simplificar. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer isso? Então, H sobre 1,8 é igual a 15. Né? 30 dividido por 2 dá 15. Multiplicando cruzado, H vai ser quem? Vai ser 1,8 vezes 15. 5 vezes 8 são 40, vão 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem 0, 9 mais 8, 17, vai 1, 1 mais 1, 2, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a altura desse prédio é de 27 metros. Muito tranquilo, né? Bora para a questão 3? Questão 3. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de 10.000 metros em relação ao solo. Qual a distância D que o avião percorreu? Letra A, 20.000 metros, letra B, 25.000 metros, letra C, 30.000 metros e letra D, 35.000 metros. E aí, galerinha? E aí, como foi? Conseguiram? A gente não vai trabalhar com semelhança aqui, né? Por quê? Porque a gente não tem dois triângulos. Gente, esse sinalzinho lindo aqui é o meu avião, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo que é um triângulo retângulo. Então, eu posso colocar trigonometria no triângulo retângulo. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 10.000, e eu tô vendo ali que eu não coloquei, tá faltando um zero aqui, sobre a hipotenusa, que é D, que é a distância que o avião vai percorrer. E seno de 30, eu acho que já deu para vocês decorarem, né? Lembra qual é o seno de 30? Seno de 30 vale meio, é igual a 10.000 sobre D. Multiplicando cruzado, D é igual a 20.000 metros. Então, quando ele chegou a 10.000 metros de altura, ele tinha percorrido 20.000 metros. Tranquilo? Muito fácil, né, gente? Vamos para a questão 4? Questão 4. A área do triângulo ABC, de altura H igual a raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é igual a... Letra A, 2 raiz de 3 mais 6. Letra B, 1 sexto vezes 2 raiz de 3 mais 6. Letra C, 1 sobre 6, 1 sexto. E letra D, 1 terço vezes 2 raiz de 3 mais 6. Muita informação, hein, gente? E aí? Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui, ó? A altura, então aqui tem ângulo de 90 graus e aqui tem ângulo de 90 graus, beleza? E agora eu preciso de saber a área desse triângulo, não é? A área do triângulo é base vezes altura. A altura eu já tenho, mas esses valores aqui eu não tenho. Então eu vou trocar aqui, vou colocar um x aqui maiúsculo, que é o ângulo, igual ele colocou ali. E vou usar aqui o x minúsculo para trabalhar com as medidas, para o x e para o y. Então eu vou chamar esse pedacinho que está de frente para o ângulo x de x'inho, e o pedacinho que está de frente para o ângulo y de y'zinho, certo? E aí eu tenho aqui o quê? O ângulo x, cateto oposto, e cateto adjacente a x, não é uma hipotenusa. E cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente vai usar a tangente do ângulo x. Então, a tangente do ângulo x é o cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo. O ângulo x é um ângulo de 30 graus, então eu tenho aqui tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é x,
E o cateto adjacente, que é a altura, eu sei que vale raiz de 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre raiz de 2. Então, se a gente multiplica cruzado, 3x é igual a raiz de 6, x vale raiz de 6 sobre 3. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. O y, eu também tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, tangente de y é igual ao cateto oposto a y, que é o yzinho, e o cateto adjacente, que também é o h. Y vale 45 graus, então tangente de 45 é igual ao yzinho sobre raiz de 2. A tangente de 45 é 1, é igual a yzinho sobre raiz de 2. Multiplicando cruzado, y é igual a raiz de 2. Para eu achar a área desse triângulo, eu preciso de achar o valor de x mais y. Então, quem é o x mais y aqui? Vai ser raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2. Para somar, eu vou tirar o mínimo aqui. Então, aqui vai ser 1. O mínimo aqui vai ser 3, porque de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. 3 dividido por 1 dá 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Então, isso aqui é a base do meu triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? A base, raiz de 6 mais 3 raiz de 2 sobre 3, vezes a altura, que é raiz de 2. E ao invés de colocar dividido por 2 aqui, eu vou colocar vezes 1 sobre 2, porque eu posso tirar, né? Passar para multiplicação e inverter a segunda fração. Então, quem vai ser o meu A aqui? 2 vezes 3 dá 6. Como a gente já viu que tem opções ali que tá 1/6, eu vou colocar aqui, ó, 1/6 e vou multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. A raiz de 12 é 2 raiz de 3. Cíntia, como você sabe? Pode fazer isso aqui. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Quem apareceu 2 vezes aqui saiu da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 3 vezes 2, 6. Então, é essa aqui a opção correta. Tranquilo, gente? Para quem esqueceu a relação de seno, cosseno e tangente, tem aquela tabelinha, né? Vocês podem colocar o 30, 45 e o 60. Seno, cosseno e tangente. Então, você coloca 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2 e volta tirando a raiz. A raiz de 1 é 1, não precisa. Para o cosseno, você vem de trás para frente. Então, você vai pegar aqui 3. Geralmente, o pessoal fala 3, 2, 1. E depois volta tirando a raiz. A tangente é esse valor dividido por esse. Então, aqui você não vai conseguir regrinha, mas aqui vai ser raiz de 3 sobre 3, porque a gente vai racionalizar. Esse com esse dá 1 e esse com esse dá raiz de 3. Então, para quem não decorou, pode sempre fazer a tabelinha até decorar, tá bom? Falta uma questão, vamos para ela? Questão 5. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Então, nós temos aí o desenho, né? A imagem mostrando a trajetória da bola. E aí, nessas condições, calcule letra A, o ângulo Y em função do ângulo Z, e letra B, o valor de X indicado na figura. Vamos tentar fazer? E aí, vamos lá? Então, gente, vou traçar uma linha aqui. Essa linha vai ser perpendicular à minha base, então ela vai formar 90 graus com a base, tá aqui, ó. E aqui também. Tá? Pra gente conseguir descobrir aí qual é a relação, né? Quanto do Y com o Z. Seguinte, meu desenho não tá proporcional, eu sempre falo pra vocês, eu não consigo desenhar bem, tá, gente? Às vezes no caderno medindo até sai legal, mas no quadro aqui não é a mesma coisa. Então a gente não vai considerar o meu desenho, vocês podem fazer no pet de vocês. Mas vamos lá.
que eu tenho aqui? Imagina que isso aqui seja um espelho. Pela segunda lei de reflexão, nós temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Então, esse ângulo aqui tem o mesmo valor desse. No meu desenho não tá, porque a minha reta tá até fora do lugar, ó. Mas a gente vai fazer de conta que tá. Esse ângulo aqui, essa reta azul que eu tracei é paralela a essa aqui, porque eu falei pra vocês que elas estão formando 90 graus com uma base. Então, esse ângulo aqui, o Z, ele é alterno e interno a esse aqui. Então, aqui também vale Z. Se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui também vale Z. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso falar que essas duas retas também são paralelas. Esse ângulo é alterno a esse, então esse pedacinho aqui também vale Z. Se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esse ângulo aqui também vale Z. Ou seja, quem é o Y? 2Z. Z mais Z deu Y. Bom, no item B a gente tem que descobrir qual é o valor do X. O X está aqui, né, gente? E esse pedacinho aqui é 0,8. Bom, eu vou trabalhar com esses dois triângulos aqui, certo? Poderiam ser também com esse, não vai fazer diferença aqui. Antes de eu pensar no X, vamos analisar essa situação. Aqui é Z e aqui é Z. Aqui é 90 e aqui é 90. Esse triângulo e esse aqui tem dois ângulos com medidas iguais. Obviamente, o terceiro ângulo também tem que ter a mesma medida, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, aqui é W. Então, esse triângulo aqui, ele tem, ó, ângulo e tem um lado com a mesma medida que esse. Então, gente, olha, se a gente tem os mesmos dois ângulos aqui com medidas iguais, eu posso falar para vocês que esse triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse. No meu desenho eu sei que não parece. Por favor, não leve em consideração o meu desenho. Isso tudo aqui vale X, vale 2. Esse pedaço vale X, então esse pedaço daqui pra cá, ele vale 2 menos X. Se esse triângulo ABC é isósceles, essa linha está dividindo esse triângulo em duas partes iguais, esse pedacinho aqui vale 2 menos X sobre 2, e aqui também vale 2 menos X sobre 2, certo? Agora eu vou trabalhar com semelhança de triângulos. Eu tenho aqui, no triângulo menor, o lado, né, que está entre o ângulo de 90 e o ângulo Z, igual ao que mede 0,8. Eu me oriento pelos ângulos, então eu vou pegar aqui 90 e Z, esse lado aqui, quanto ele mede? 1,2. Então aqui 1,2. Volto porque eu peguei primeiro nesse triângulo menor, X, e aqui 2 menos X sobre 2. Antes de continuar trabalhando com isso, eu vou melhorar essa situação aqui. Se eu multiplicar as duas, né, numerador e denominador por 10, eu chego em 8 sobre 12. Igual a X sobre 2 menos X sobre 2. O 8 sobre 12 eu posso dividir por 4. Se eu dividir por 4, eu vou ficar com 2 sobre 3. Melhorou para eu trabalhar. Muito melhor. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer 3 vezes x, 3x, 2 vezes 2 menos x sobre 2. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. Olha como ficou legal. Então, eu tenho 3x igual a 2 menos x. Passando o x para o primeiro membro, 3x mais x é igual a 2. 3x mais x é 4x igual a 2. X é igual a 2 dividido por 4, que é 1 sobre 2 ou 0,5. Então, esse é o valor do x. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se tiver com qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Tá bom? Gostou da aula? Não esqueça de dar seu like, compartilhar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Sempre que sair uma aula nova, você será avisado. E na descrição da aula também tem o link para o canal do Tio Marcos, que está fazendo as correções do PET de português. Se você não foi no canal dele ainda, corra lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo, fiquem bem, se cuidem!